Olá, olá! O tema do vídeo de hoje é: por que está faltando mão de obra na construção civil no Brasil? Então vamos lá, gente. A construção civil brasileira vive hoje uma contradição estranha, porque entre 2024 e esse ano aqui, 2025, o setor voltou a crescer forte. Então a gente tem dados que a construção civil cresceu 4,3% em 2024, então há mais obras aí, mais investimentos e mais demanda do que nos últimos anos. E o crescimento aí vem de vários lados, como por exemplo aqui o PAC, ou seja, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, a retomada também do Minha Casa e Minha Vida, também tem obras municipais e aceleradas por anos eleitorais também, e uma demanda imobiliária que ficou represada por muito tempo. E os números então vão confirmar esse crescimento aí. Esse 4,3% inclusive foi acima do que o próprio setor esperava. E aí o produto interno bruto da construção fechou aqui em 359 bilhões. E nas condições normais, esse cenário indicaria um setor aquecido e pronto para produzir mais. Mas é aqui que vai aparecer o problema central, meus amigos, porque mesmo com obra sobrando, falta gente para trabalhar. Então a construção civil hoje enfrenta um gargalo básico, que não tem trabalhadores suficientes para executar as obras. Então o que chamam aí de apagão da mão de obra não é só um problema pontual e nem um problema passageiro. Ele revela, na verdade, uma quebra profunda no modelo que sustentou o setor por décadas. E pela primeira vez em muito tempo, o setor não vai conseguir contar aí com um grande número de trabalhadores disponíveis. Esses trabalhadores baratos e prontos ali para entrar no canteiro de obras. Então esse estoque de mão de obra que existia anteriormente simplesmente vai deixar de existir. E os dados vão mostrar aí o tamanho da encrenca, porque pesquisas da FGV vão apontar aqui que 71% das empresas vão alegar escassez da mão de obra. Então isso vai ser apontado como uma dificuldade real entre 2023 e 2024. E o estudo vai mostrar aqui que 39% dos respondentes ainda afirmam ter muita dificuldade na contratação de mão de obra qualificada e que os segmentos mais afetados pela escassez são os serviços especializados na fase final do ciclo produtivo. E isso já tem efeitos concretos, ou seja, obras atrasando por aí. Inclusive aqui do lado do meu prédio tem uma obra que atrasou, e inclusive é de uma construtora muito boa. Um outro efeito é que os custos dessa mão de obra também vão subir e novos projetos vão deixar de sair do papel também. E o mais importante é que isso não acontece por falta de dinheiro ou de demanda, mas é na verdade por algo mais simples e mais grave, que não tem pessoas suficientes para executar as obras. E esse vídeo vai apresentar para vocês que essa escassez ela não é um acidente, ela é o resultado de mudanças profundas no trabalho, na tecnologia também e na sociedade brasileira como um todo. Então a gente vai entender toda essa equação complicadíssima aqui nesse vídeo. Mas antes disso, quero me apresentar. Eu sou o Felipe Boni, sou um dos fundadores da iGreen, e a iGreen é uma empresa que visa catalisar a sustentabilidade na construção civil. Para isso, a gente atua das seguintes formas: a gente tem o processo de educação, ou seja, pessoas comuns, eu chamo pessoas comuns aquelas que não trabalham na construção civil, ou mesmo profissionais da construção civil pode aprender com a gente. Inclusive tem um treinamento com desconto aqui no link abaixo do vídeo. E nós atuamos também com projetos de arquitetura sustentável e também consultorias em sustentabilidade, tanto para edificações quanto para produtos das edificações. Então se você busca sustentabilidade de verdade, sem ladainha, vai no link aqui abaixo do vídeo e fala com a gente. Ainda, se você já conhece nosso trabalho, já deixa o like aí. Se você não conhece, deixa depois de assistir o vídeo, não tem problema. E também se inscreve no canal para não perder aí os próximos vídeos. Muita gente assiste os nossos vídeos e não é inscrita. E se você assiste nossos conteúdos, você sabe que cada conteúdo aqui é uma aula. Então se inscreve aí e vamos continuar. E aí, para que a gente entenda por que a falta de trabalhadores virou um problema tão grave, é preciso olhar lá para trás. Porque a construção brasileira cresceu por décadas apoiada em um modelo muito específico, que é usar muita gente com pouca qualificação e com salários baixos. E esse modelo aqui vai funcionar por muito tempo, mas esse modelo vai se esgotar. Porque na segunda metade do século XX, o Brasil vai passar por um processo rápido e desorganizado de urbanização. E aí milhões de pessoas vão sair do campo e vão para as cidades em busca de trabalho. E a construção civil vai virar a principal porta de entrada desse trabalhador aí na economia urbana. Então tem o pessoal trabalhando aqui na construção de Curitiba, alguns trabalhadores aqui em Brasília também, mas enfim, quem chegava aqui na cidade, muitas vezes sem estudo formal, vai encontrar essa vaga aí como serventes de pedreiro. E aí não era preciso experiência, nenhum curso e nenhuma certificação também.
bastava ali a força física. Então, nesse contexto, o setor não tinha incentivo para inovar. E a lógica era muito simples. Se um processo era lento ou ineficiente, vai se colocar mais gente ali para compensar, porque o custo da hora trabalhada era baixo. Então, investir em máquinas, fábricas ou tecnologia não parecia necessário. E aí o resultado vai ser a consolidação do canteiro de obras tradicional, que vai ser artesanal, dependente do trabalho pesado também, e com muito desperdício de material, como vocês veem aí na tela. Também vai ter uma baixa produtividade e um alto risco para o trabalhador também. Então o lucro ele não vinha da eficiência, mas ele vinha, na verdade, da soma do esforço físico de muitos trabalhadores usando ferramentas simples. E esse padrão vai virar regra no país inteiro. Só que esse sistema vai começar a ruir a partir de 2014. Então a crise econômica, a paralisação das grandes obras de infraestrutura também, os efeitos da Lava Jato e depois a pandemia ainda por cima, eles não vão causar apenas uma pausa temporária. Eles vão desmontar o setor, porque muitos trabalhadores vão ser demitidos, vão ficar longos períodos sem renda e vão precisar buscar outras formas de sobrevivência. E quando eles saíram, eles não voltaram mais. E os dados mostram o impacto disso, porque de acordo com o IBGE, o salário na construção recuou 22% em 2023 na comparação com 2014. Então a média salarial caiu de 2,7 salários mínimos em 2014 para 2,1 salários mínimos em 2023. E no setor de infraestrutura aqui, que antes pagava melhor, a queda vai chegar a 29%. Ou seja, além de ser instável, o trabalho vai passar a pagar menos. E isso vai gerar um efeito profundo, porque a construção civil vai deixar de ser vista como uma carreira possível, mesmo sendo dura aí. Então ela vai passar a ser associada à insegurança, a desemprego e também à perda de renda. E aí, quando a economia voltou a aquecer em 2023 e 2024, esse trabalhador já tinha seguido outro rumo. Ele não estava mais disponível. E em muitos casos também ele não queria voltar mais. Então aquele antigo exército de reserva, ele desapareceu. E aí o setor acordou e percebeu que não bastava ali abrir vagas, porque as pessoas simplesmente não estavam lá. E a falta de mão de obra na construção civil não vai acontecer por acaso. Ela vai ocorrer ao mesmo tempo que surgiu uma nova opção de trabalho para milhões de pessoas, que vai ser a economia de aplicativos. Então hoje a construção civil não concorre apenas com outras indústrias. Ela concorre com o Uber, com o iFood, com a 99, com a Rappi e outros aplicativos aí. E do ponto de vista de quem precisa trabalhar para sobreviver, a decisão vai ser simples e vai ser racional, porque o trabalho na construção civil tradicional ainda é pesado. Ele exige esforço físico intenso, acontece sob sol, sob chuva, sob poeira, e a construção continua aí entre os setores com mais acidentes fatais no país. Então no Brasil foram registrados 2.888 acidentes fatais em 2023, segundo dados aqui do E-Social, e 373 acidentes típicos aí com morte vão acontecer principalmente na construção civil e no transporte rodoviário. Então a construção civil continua entre os setores com mais acidentes fatais no país, principalmente por quedas de altura e também soterramentos. E claro que o trabalho por aplicativo aqui também é precário, mas ele parece menos agressivo no dia a dia. Então para muitos jovens é melhor passar horas dirigindo aí ou pilotando uma moto do que carregar peso ali em um canteiro de obras. Então tem esse dado aqui, renda de motoristas e entregadores por aplicativo cresce 5% acima da inflação e ainda mostra um aumento de 18% no número de entregadores, dado aqui de 2025. Então a comparação ela pesa ainda mais quando entra essa questão do dinheiro, porque nos aplicativos o pagamento vai ser rápido e em muitos casos o trabalhador vai receber por semana ou até mesmo por dia. Então isso ajuda ali a resolver problemas imediatos ali de consumo e de sobrevivência, que pessoas de classe menos abastada têm mais do que classe média. Então se na construção os salários ficaram estagnados ou eles ainda carregam aquele histórico ali recente de queda, a renda bruta por hora de motoristas e entregadores vai crescer em termos reais. E mesmo sem direitos, que é algo bem grave aqui, o aplicativo vai oferecer algo que o canteiro não oferece, que é essa sensação de controle do próprio tempo. E tem também uma mudança clara de geração, porque o trabalho pesado da construção vai carregar uma imagem de atraso, vai carregar aquela imagem de sacrifício. E essa nova geração vai evitar esse tipo de ocupação sempre que possível. E empresários do setor vão reconhecer que o problema é global. Então os jovens não querem trabalhos que dependam apenas de força física, porque no passado o servente ele virava pedreiro e o pedreiro virava mestre de obras. Então havia ali uma trajetória clara de crescimento, que era baseada ali no aprendizado prático. Só que hoje essa cadeia se rompeu. O jovem de periferia que antes entraria nesse canteiro de obras, agora ele vai buscar autonomia, mesmo que seja uma autonomia ilusória, que vai ser nos aplicativos ou no setor de serviços. E o Brasil tem mais de 2,2 milhões de motoristas e entregadores por aplicativo. E com esse crescimento forte
é nos últimos anos que eu já comentei. E grande parte deles vai ser formada por homens jovens com ensino médio completo, exatamente o perfil que antes sustentava os canteiros de obras. E essa migração, meus amigos, não é temporária. E ela muda de forma estrutural a base de trabalhadores disponíveis para a construção civil. E além da concorrência com os aplicativos, a construção civil também enfrenta um problema silencioso aí que é inevitável, que é o envelhecimento dos trabalhadores. Só que olha que interessante, a construção civil está envelhecendo ainda mais rápido. Então, no Brasil, o trabalhador médio é homem, tem cerca de 41 anos e um ensino fundamental incompleto. Mas em São Paulo vai chegar a 43 anos. Só que é interessante perceber também que em países como os Estados Unidos e Reino Unido, a situação vai ser parecida. Acima de 20% dos trabalhadores da construção estão acima de 55 anos, próximos da aposentadoria. E menos de 3% da população jovem considera aí carreiras na construção. Mas quando a gente olha essa idade aqui, isso vai criar dois problemas diretos. Porque o primeiro vai ser, obviamente, físico, porque a construção tradicional depende de força. Porque um trabalhador de 50 anos não vai conseguir manter o mesmo ritmo ali de um jovem de 20 anos, principalmente em tarefas pesadas, como carregar materiais, quebrar paredes ou subir escadas com peso. Mas o segundo problema é o conhecimento, porque grande parte do saber da construção ele é prático. Você aprende fazendo, você aprende observando, você aprende repetindo. E aí, quando os trabalhadores mais experientes se aposentam sem deixar os aprendizes, esse conhecimento vai se perder. Então, técnicas simples, mais fundamentais aí, por exemplo, como fazer um bom reboco, como alinhar uma alvenaria, como montar uma estrutura no local, tudo isso vai deixar de ser transmitido. E aí o resultado vai ser mais erro, vai ser mais retrabalho e vai ser mais desperdício também. E como eu falei aqui, ao mesmo tempo em que falta gente, faltam pessoas com o perfil certo. E aí a construção civil vai começar a usar mais tecnologia para compensar a escassez de trabalhadores. Mas isso exige leitura de projeto, noções técnicas e algum letramento digital. E o sistema educacional não está formando esse trabalhador na velocidade necessária. Então, muitas vagas abertas exigem habilidades que grande parte da mão de obra disponível não possui. Mas, por outro lado, trabalhadores com ensino médio ou superior, que hoje são mais numerosos, eles não querem ocupar funções operacionais nos canteiros. Então, esse descompasso gera um cenário estranho, porque vai ter desemprego, mas as vagas não vão ser preenchidas. E os segmentos mais afetados vão ser, então, os segmentos de acabamento e de instalações, justamente as fases finais de obra, como eu comentei lá no começo do vídeo. Então, cerca aí de 1/3 das empresas vai apontar a falta de qualificação como o principal entrave, que é o que diz aqui os dados da sondagem da construção do FGV Ibre. Então, a construção passa a enfrentar um problema aí que vai ser duplo, porque faltam trabalhadores e faltam trabalhadores preparados para um novo tipo de obra que começa a surgir. E claro que quando falta trabalhador, o impacto vai aparecer rápido e vai aparecer no bolso. E aí a regra básica do mercado vai ser simples. Quando a oferta cai e a demanda continua alta, o preço vai subir. E na construção civil, isso vai significar mão de obra mais cara. E aí o custo da mão de obra vai virar o item mais instável do orçamento das obras. Porque mesmo quando o preço de materiais se mantém estável, o custo do trabalho vai continuar subindo. E o Índice Nacional da Construção Civil, mais conhecido aí como INCC, ele vai mostrar que a mão de obra hoje é um dos principais fatores de pressão sobre os preços. Então, em 2024 aumentou aqui 4,9%. Em 2023 foi mais 6,22%. E esse dado aqui é alarmante. Em 10 anos, o custo de mão de obra na construção civil no Brasil subiu 69%. E subiu acima da inflação geral. Então, para as construtoras, isso cria um problema sério, porque muitos contratos são de preço fechado, especialmente em obras públicas e imóveis medidos na planta. E aí, quando o custo do trabalho explode no meio da obra, não tem como repassar esse aumento. Então, o resultado vão ser margens espremidas e, em alguns casos, aí, projetos que vão deixar de ser viáveis. E, além disso, vai virar comum um leilão de trabalhadores, ou seja, pedreiros e mestres de obras vão trocar de canteiro por pequenas diferenças de salário. Então, isso gera alta rotatividade, quebra do ritmo da obra e também vai aumentar os custos administrativos. E o problema não afeta só as empresas, ela vai afetar o Estado também. Então, programas como o PAC, que é o novo Programa de Aceleração do Crescimento, e também o Minha Casa Minha Vida, eles vão depender de execução rápida e em grande escala. Mas sem equipe suficiente, as obras vão atrasar ou nem vão começar. Então, prefeituras em ano eleitoral vão disputar os mesmos trabalhadores com construtoras privadas. E aí, obras de escolas, pavimentação e habitação vão entrar em competição direta por mão de obra. E surge um novo tipo de obra parada. E não vai ser por falta de dinheiro, mas vai ser por falta de gente para executar. E aí, com o modelo antigo esgotado, a construção civil brasileira é forçada a mudar, porque colocar mais gente no canteiro já não resolve o
problema. Então a saída passa a ser outra, que é produzir mais com menos pessoas. Então isso marca a transição de um modelo baseado em quantidade de trabalhadores para um modelo baseado em tecnologia e também em processo. E aí a principal resposta à falta de mão de obra é reduzir o trabalho feito no canteiro. E na construção industrializada aqui, grande parte da obra é feita em fábrica. Então o canteiro deixa de ser um local de produção pesada e passa a ser um local de montagem apenas. E aí, em um ambiente controlado como esse, a produtividade vai aumentar e a dependência de trabalho braçal vai diminuir. E os ganhos vão ser claros, porque vão ser obras mais rápidas, com menos desperdício de material também, com custos mais previsíveis e condições de trabalho melhores também. E aí, enquanto uma obra tradicional pode levar 100% do tempo previsto, sistemas industrializados conseguem reduzir esse prazo pela metade ou até mais. E além disso, o desperdício de material vai cair drasticamente. Então, em vez do entulho espalhado ali pelo canteiro, as obras vão ser controladas e reaproveitadas na fábrica. Então, é um modelo que vem surgindo em várias partes do mundo e algumas empresas no Brasil também trabalham. E essa industrialização física vem acompanhada da digitalização. Então, ferramentas como o BIM, que todos os profissionais da construção civil conhecem, eles vão permitir também planejar a obra inteira antes de executar. E aí, os erros que antes apareciam no canteiro vão passar a ser resolvidos no computador. E aí, isso vai reduzir o retrabalho, vai economizar tempo e também vai diminuir a necessidade de mão de obra para corrigir falhas. Então, na prática, a tecnologia permite fazer mais aí com menos pessoas, que é exatamente o que o setor precisa. Só que enquanto a industrialização avança, o setor precisa lidar com o problema imediato. Quem vai executar as obras agora? E para isso, a construção civil tem buscado novas fontes aí de mão de obra. Então, nos últimos anos, o Brasil passou a atrair trabalhadores estrangeiros para a construção civil. E aí, o número de imigrantes empregados formalmente no setor mais que dobrou nos últimos anos. Então, o que a gente vê aqui, ó, de 182 mil, pulou para 396 em 5 anos. E venezuelanos e haitianos vão formar a maior parte desse grupo. E para esses trabalhadores, a construção civil oferece algo importante, que é uma entrada rápida no mercado formal, uma renda regular também e menos barreiras burocráticas do que os aplicativos. E claro que para as empresas isso exige adaptação. Então os canteiros vão se tornar cada vez mais ambientes multiculturais, com desafios de comunicação, com integração e também gestão. Mas ainda assim a imigração tem sido uma das poucas formas reais de aliviar a escassez no curto prazo. E a falta de trabalhadores também está forçando a quebra de um tabu antigo, porque a participação feminina na operação direta das obras ainda é baixa, mas ela vem crescendo. Então, nesse estudo de 2024 aqui, ele vai dizer que a mão de obra feminina representa 4,4% desses ocupados. E com mais mecanização e menos exigência de força física, o canteiro se torna mais acessível. E muitas empresas vão relatar ganhos de qualidade de acabamento e também cuidado com equipamentos quando as mulheres entram nas equipes. E além disso, os ambientes mais organizados e menos hostis, eles vão ajudar também a reduzir conflitos e o retrabalho. Então, a industrialização, mais uma vez, aparece como um fator-chave para essa inclusão também. E claro que diante desse apagão aí da mão de obra também, as atividades do setor vão intensificar os programas de capacitação, porque o foco vai deixar de ser uma formação longa e vai passar a ser uma qualificação prática e rápida, que vai ser ligada a essa realidade do canteiro. Então, parcerias entre construtoras, sindicatos, o Senai também aqui, eles vão buscar criar um caminho direto entre o ensino e o emprego. Então, esses programas que combinam curso técnico com essa prática garantida na obra, eles têm mostrado bons resultados, porque eles reduzem esse tempo de adaptação e vão ajudar aí a reter os trabalhadores. E lembrando, meus amigos, que a sustentabilidade na construção civil brasileira ela não surge principalmente por consciência ambiental, ela surge também por necessidade. Então, a falta de trabalhadores torna o modelo tradicional caro, torna ele lento também e torna ele inviável. Então, isso força o setor a adotar métodos mais eficientes e que são, por consequência, mais sustentáveis, porque, como a gente comentou, a construção tradicional gera muito entulho e grande parte do material comprado aí vira resíduo. Então, quando a produção vai para a fábrica, isso vai mudar, porque na construção industrializada as obras vão ser controladas, reaproveitadas ou recicladas também. E aí o desperdício vai cair drasticamente. E também com menos retrabalho e menos erro, também cai o consumo de energia, de água e de transporte também. Então, obras mais rápidas, elas significam menos máquinas ligadas, também vai significar menos deslocamento de equipes e menos emissão de carbono também. Ou seja, ao resolver um problema econômico, o setor vai reduzir o seu impacto ambiental também. E essa mudança também vai afetar o trabalho, porque o canteiro deixa de ser um ambiente hostil, improvisado e perigoso. Então ele vai se aproximar de uma linha de montagem com processos definidos, mais segurança e menos exposição aí a riscos. Então isso torna o trabalho mais digno e mais atraente para jovens e novos profissionais. E a sustentabilidade social vai aparecer quando o setor cria condições reais para atrair e manter os trabalhadores, sem depender apenas de esforço físico extremo. Então essa falta de mão de obra ela pode funcionar como uma espécie
ser de empurrão final para uma transformação que já era necessária. Então, meus amigos, o Brasil não vai voltar ao modelo de mão de obra infinita, não. Esse momento acabou. A população está envelhecendo, as novas gerações têm outras expectativas e o trabalho pesado perdeu a atratividade. E esse cenário aí não é passageiro. E como eu mostrei também, não é exclusivo do Brasil. Então, pelo menos para os próximos 5 anos, aí a tendência é clara. A construção civil que vai sobreviver vai ser aquela que sabe lidar com tecnologia, com processo e com pessoas qualificadas também. E aí gerir uma obra deixa de ser apenas coordenar pedreiros ou canteiro. Ela passa a ser gerir logística, planejamento digital, fabricação e também montagem. Então esse modelo artesanal baseado em improviso e excesso de esforço físico vai entrar em declínio. E no lugar dele vai surgir um setor mais racional, mais previsível também e mais eficiente. E a sustentabilidade, meus amigos, ela deixa de ser um diferencial e ela passa a ser parte do funcionamento básico da obra. E nós, como Green, nós estamos aqui para te ajudar também. Caso você queira aprender a fazer projetos sustentáveis ou necessita de um projeto ou obra sustentável, fala com a gente aqui no link da descrição. E se você gostou do conteúdo, aperta o like, se inscreve no canal. E agora eu quero saber da sua opinião. O que você pensa sobre essa escassez de mão de obra? Você já teve algum problema em alguma obra que você participou? Você já foi mão de obra de uma empresa? Como que você enxerga esse mercado hoje? Diz sua opinião aí nos comentários, eu sempre leio todos eles. E também não esquece de apertar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido o conteúdo até aqui e uma ótima semana para você.